Meus amigos, aquela novela que a gente já conhece, Rueda versus Bivar. Após a decisão do União Brasil em expulsar o deputado Luciano Bivar da sigla, o processo que foi encaminhado para esta finalidade, o processo foi encaminhado para o Conselho de Ética do partido e o Bivar tem 72 horas para apresentar a sua defesa prévia. Além disso, além do processo de expulsão, Bivar ainda deve voltar a sua atenção à perícia particular que contratou no caso do incêndio nas casas do seu agora desafeto Antônio Rueda e no sumiço de joias e dólares do cofre de sua residência em Miami. Ou seja, uma novela que envolve incêndio, joias, casa em Miami, relação, traição. Mano, a turma já está começando a acompanhar isso aí muito de perto como uma novela mesmo, né? É uma novela, né? E é a novela do poder brasileiro. Imagine isso tudo em torno, no fim das contas, de alguém que era dono de um partido político, né? E que é uma coisa bizarra que só existe no Brasil. No mundo todo, partidos são instituições da democracia, né? Que tem instâncias, que tem pessoas que têm um pensamento de país, debatem as ideias, votam e são eleitos e têm mandatos definidos e não se perpetuam eternamente como donos de um partido. E o fenômeno por trás dessa novela toda é exatamente a perda da propriedade de um partido, né? O Luciano Bivar, que foi dono do PSL, se fundiu com a União Brasil, ele era até agora presidente nacional e perdeu a eleição para alguém que foi mentorado por ele. O Rueda sempre foi um seguidor do braço direito, né? Braço direito do Bivar, alguém que trabalhava com o Bivar, foi advogado, inclusive, do Luciano Bivar. E agora resolveu se unir aos antigos membros do DEM, que foi o partido que se uniu com o PSL para gerar a União Brasil, e virou ele mesmo o presidente agora, o novo presidente eleito do União Brasil, causando a revolta do seu antigo mentor e toda essa novela. São 11 horas e 2 minutos. Para você que chega agora da rádio, a gente está repercutindo aqui a novela Luciano Bivar versus Rueda pela liderança, pela presidência do partido União Brasil. É o Luciano Bivar, o presidente, o dono, nas palavras de Mano Ferreira, e ele foi deposto, meus amigos. A turma se juntou, fez ali uma assembleia e falou, quer saber, você não está dando para ser presidente aqui, mas não. O estopim foi um incêndio na casa do Rueda, só que não só por isso, né? Ontem a gente conversou aqui com o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, ele falou, não tem clima nenhum, não é só pelo incêndio, né? Tem ameaças, tem atitudes, ele proibiu algumas pessoas de entrar no próprio diretório nacional do União Brasil, ou seja, tem um emaranhado de coisas que já faz com que a permanência do Luciano Bivar fique insustentável, porque vamos supor que ele contrate essa perícia, que ele falou que vai contratar agora, o Felipe Monteiro, vai contratar uma perícia particular para provar que ele não tem nada a ver com o incêndio na casa do Rueda. Aí vem uma perícia e fala, não tem nada a ver mesmo. Ele tá achando o quê? Que ele vai voltar à presidência do União Brasil com isso? Essa questão do incêndio, né, é importante ser esclarecida, claro, até porque tem uma acusação de crime político, não é? Tem uma acusação de que Caiado falou isso. O Caiado falou. Foi um crime político partidário. É importante esclarecer, mas dessa novela toda, eu diria que é a coisa mais periférica que tem. Até porque, eu vou ser honesto, eu não acho que o Bivar tenha colocado fogo na casa do Rueda. É uma coisa tão provinciana, tão surreal assim. Claro que a novela pode acontecer, eu posso estar errado. Então, mas o que mostra essa briga toda... Medieval quase, né? Medieval. O que mostra... E nessas circunstâncias, o suspeito número 1 que vão investigar, né? Então é uma coisa meio irracional. Sim. Agora sim, o que está por trás da questão toda, o Mano até colocou isso em algum momento, é que o Bivar, ele era presidente de um partido minúsculo, o PSL, que se tornou grande depois que o Bolsonaro foi eleito presidente em 2018, e ele tinha o controle do partido. Aí, quando ele resolveu se unir ao Democratas e criar a União Brasil, meio que o partido fugiu da mão dele, né? Outras lideranças políticas tinham no Democratas, outras lideranças políticas entraram no União Brasil, e aí, por óbvio, o União Brasil precisava de uma mínima profissionalização, não é? Uma mínima democratização interna. E o Bivar se viu
isolado, né? Porque ele não era mais a única liderança grande do União Brasil. E não soube lidar com a situação. Aí você vê a ameaça que ele fez ao Rueda, que era o pupilo dele. Você vê, por exemplo, o que ele fez, relatado pelo governador do Mato Grosso, o que ele fez impedindo pessoas de entrarem no diretório do União Brasil Nacional, colocando segurança. Claramente, era uma postura do dono da bola, do dono do jogo, né? Que viu acuado porque não tinha mais a maioria, isolado, e não soube lidar com a perda do seu poder dentro do partido político. Então essa novela, Koba, é uma novela, como bem disse o Mano, né? Que tem todos os ingredientes de uma novela boa. Traição, briga, quem falou confusão. Isso foi eu, viu, Pepe? Casa aqui. Eu falei no plagiando, começo. hein? Dá o crédito aí. Tá plagiando, hein? Eu falei primeiro. Não, eu falei. Olha, vindo de político, eu não duvido de Quando nada. eu estava aqui. Não duvido de nada que tenha feito isso. Agora, contratar uma perícia particular, isso chega a ser folclórico, bizonho, porque já tem a polícia técnico-científica que vai fazer o laudo. Oficial, não né? Tem laudo isso daí. O laudo é da verdade dos policiais técnicos científicos. Agora, você contrata uma pessoa e vai fazer uma perícia contra você? Óbvio que não. Isso chega a ser hilário. E vindo de política, eu não duvido, porque a política, eu falei isso no programa Pânico, é o ambiente mais podre, sujo e hostil que eu já pisei na minha vida. Hoje eu postei um TBT, né? Não é dia de TBT, mas eu acabei postando numa troca que tiro que tivemos, um bandido foi morto. Eu falei, olha, naquela época as ameaças e os confrontos eram muito mais, entre aspas, honestos. Ô, Palumbo, você está lá no Congresso, na Câmara, como é que você está vendo esta questão com os seus colegas do União Brasil? Está afetando de alguma maneira ou está todo mundo seguindo a vida normal? Não, eu acho que segue a vida normal, né? Mas isso aí era uma tragédia anunciada, quando juntaram dois gigantes. Não dá para você colocar dois leões no mesmo território. Uma hora isso aí, um vai querer o lugar do outro. Você juntar dois partidos, né? Por mais que um seja pequeno, mas sempre tem alguém que manda nesse pequeno, mano. E tem poder pra caramba, porque ele decide tempo de TV, ele decide fundo partidário, ele decide quem é que vai ser candidato, quem é que não vai ser. Então é muito poder, e concordo com o Mano, não deveria ter dono, mas tem. Então quando você pega um partido pequeno com maior fundo, vai ter as lideranças que vão se chocar. Isso é natural. Não dá para ter dois leões no mesmo ambiente. Agora, Mano, União Brasil, que não é qualquer partido, né? É um partido pode ter o próximo presidente do Congresso. Davi Alcolumbre poderia estar na disputa aí, né? Pela presidente do Senado. E o Elmar Nascimento é cotado como um possível sucessor do Arthur Lira. Pode ter presença da Câmara também, exato. É um partido que está, de alguma maneira, ali junto com o governo, né? Não está de papel passado, não sai de mão dada, mas namora escondido no escuro, tem alguns ministérios ali, União Brasil e Governo Federal também. Exato, e assim, e se a gente considera que o União Brasil é também a continuidade do Democratas, que foi a continuidade do PFL, que foi a continuidade da Arena, é um dos partidos políticos mais tradicionais da política brasileira. A gente está falando do partido que é o herdeiro, junto com o MDB, o herdeiro do regime militar, quando só tinha dois partidos. Um deles era o que virou União Brasil. Virou União Brasil. Então, a gente está falando de uma estrutura com políticos muito tradicionais. Ronaldo Caiado, ACM Neto, representam... Mauro Mendes falou com a gente. Mauro Mendes. Representam formas de fazer política que são tradicionais históricas no Brasil e que agora tem toda essa novela. Não é qualquer partido, é um partido muito importante da política brasileira. Agora eu quero saber, e depois? O Luciano Bivar, que vai assumir a sigla, ele está, de alguma maneira, alcançando... O Rueda, no caso, né? O Rueda, exato, que vai assumir o Rueda, que vai assumir no lugar do Luciano Bivar. Ele vai chegar já com muitas dívidas políticas também, porque para ele conseguir isso, ele está tendo apoio de pessoas muito importantes do partido. Ronaldo Caiado, Mauro Mendes, tantos outros líderes importantes dentro da sigla estão apoiando ele para que ele seja o presidente. Como é que lida depois com esse tanto de acordos políticos, ô Felipe Monteiro? Esse é o ponto que eu acho mais interessante de todo, né? Porque, por exemplo, a União Brasil poderia tirar o Bivar e colocar uma outra pessoa que não tinha relação com o Bivar, né? Não íamos ter a novela do pupilo brigando com o seu mentor, né? Mas resolveram escolher por um acerto político, né, o Rueda, que foi discípulo do Bivar, né? Isso com certeza traz mais fogo, né,
para discussão. Né? Como é que é? Não é a melhor palavra fogo agora, nesse momento, diante do incêndio. Passou. E assim, é bom lembrar o seguinte, né? Além do futuro do União Brasil relacionado com essa situação toda aqui, é bom lembrar que o União Brasil, com o Rueda, está negociando uma federação com o PP e depois uma federação com o Republicano. Então a tendência é ter uma fusão, um mega partido de direita com outras lideranças políticas, não é? Então o futuro do União Brasil realmente é muito incerto por vários aspectos.